Olá, gente, tudo bem? Vamos aí para os comentários da atividade de português dessa semana do 7º ano, página 30. Atividade 3, produzindo contos de aventura, trilha de conhecimentos. Agora que você já leu e analisou os contos de aventura, chegou o momento de ser autor. Sua história pode fazer parte do livro Antologia de Contos do Ensino Fundamental, que reunirá contos dos estudantes. Informe com sua professora como você pode participar se tiver interesse. Página 31. Imagine que você escreverá um texto para compor o livro Antologia de Contos do Ensino Fundamental. Como você está no 7º ano, o texto apresentado deve ser um conto de aventura. Pense que seu público-alvo são os estudantes das outras escolas da rede municipal. Atente-se à linguagem que você deve usar, a forma de uma narrativa de aventura, suas características e etc. Se for necessário, você pode retomar as atividades 1 e 2 para revisar alguns pontos. Agora que você já sabe para que e para quem você irá produzir, é o momento de planejar seu texto. O planejamento é um grande passo para um texto bem elaborado. Vamos planejar? Então, aí tem as duas colunas, tá? Do planejamento do texto de vocês. Então, a primeira coluna, que tipo de narrador meu conto terá? Um narrador personagem, que é aquele que conta a própria história, ou um narrador observador, que é aquele que conta uma história que presencia sem estar envolvido nela. Aí depois vocês vão ver em que lugar se passará a minha história, em que período, época a minha história vai acontecer, quais são as personagens da minha história, quem será o protagonista, quais suas características físicas e psicológicas, quem será o fiel escudeiro do protagonista, quais suas características físicas e psicológicas, quem será o antagonista, quais características físicas e psicológicas, haverá outros personagens? Qual o papel deles na narrativa e suas características? O que vai acontecer na história? Como serão os acontecimentos? Qual será o conflito a ser resolvido, a situação-problema? Como será o fim da aventura? Como o texto terminará? Então, gente, essa página é para vocês terem um planejamento. Organizando isso, vai ficar muito mais fácil vocês produzirem o texto de vocês, certo? Então, preenchendo tudo aí, vocês já vão pensando, já vão planejando a história passo a passo com os elementos essenciais, que é tempo, espaço, narrador, certo? Tempo, espaço, narrador, personagem. Então, é um planejamento fundamental para que o texto de vocês fique muito bem elaborado, certo? Então, preencha tudo direitinho. Aí, em seguida, agora na página 32, agora que você já tem uma ideia geral de seu texto, chegou o momento de registrar sua história de aventura. Não esqueça que você é o autor, portanto, essa aventura é totalmente sua. Use a criatividade e mão no lápis. Lembre-se de dar um título à sua história. Eu vou dar uma dica para vocês que eu sempre comento com os meus alunos. Deixem para dar o título no final, porque aí vocês vão escolher um título que tem, né, a cara, que seja que tenha a ver com o texto de vocês, certo? Se vocês colocarem o título primeiro, vocês vão ficar presos nesse título, certo? Na página 33, releia a narrativa de aventura curta que você produziu e avalie o que precisa ser modificado, reescrevendo se necessário. Então, aí é para vocês checarem se cumpriram ou não, de acordo com as características da narrativa de aventura, certo? O protagonista é jovem ou adolescente? Sim ou não? O que eu preciso melhorar nisso? As personagens vivenciam viagens? Se no seu texto tiver um personagem que vivencia viagens, vocês colocam sim, tá? Gente, lembrando que não precisa ficar preso totalmente nisso. Aí são algumas características da narrativa de aventura, tá? Mas o importante é que vocês usem e abusem da criatividade de vocês. Escrevam textos maravilhosos, que eu tenho certeza que é isso que vai acontecer, tá? Mandem para mim os textos produzidos, que a Pro vai ler com muito amor, com muita atenção, tá? Um beijo grande para vocês. Se ficou alguma dúvida, já sabe, é só mandar mensagem. Até mais!